E vamos dar continuidade aqui à resolução dessa prova real de mestre amador que vazou na internet. Eu estou fazendo uma série de vídeos em que eu vou resolver todas as 40 questões dessa prova. Lembrando que no nosso curso completo de mestre amador são 11 vezes mais questões lá de provas de mestre amador. Então vamos aqui para a primeira questão desse nosso vídeo, que é de radar. Fala aqui, quando a apresentação do radar é orientada de modo que o norte verdadeiro seja representado para cima, na direção 000 graus, isso chama-se, e vem as alternativas. Então vamos entender um pouquinho sobre a orientação da tela do radar. Existem três orientações que nós temos que conhecer: a Head Up, a North Up e a Curse Up. Proa para cima, norte para cima e rumo para cima. Eu vou tirar o meu vídeo aqui para ficar melhor, para vocês poderem acompanhar essa explicação. Aqui está tudo igual às figurinhas, tá? Já vou explicar qual que é a diferença entre esses três modos de apresentação de radar. Então aqui nós vemos sempre a nossa embarcação com a direção da proa dessa embarcação. Nós vemos também essa linha amarela que seria o rumo que a embarcação quer seguir. O rumo que a embarcação quer seguir não necessariamente está coincidindo com a proa. O rumo aqui foi planejado. Eu quero naquele rumo. Pode ser que a embarcação esteja desviando de um perigo, desviando de outra embarcação, ou sob efeito de vento e corrente, e portanto a proa não está coincidindo com o rumo da embarcação. Ainda tem a indicação de norte, para onde que é o norte, e aqui tem uma ilhinha que eu coloquei aqui. E nas telas do radar nós vemos as mesmas coisas: o norte, o rumo, a orientação da proa da embarcação e essa ilhinha. Então, na apresentação Head Up, proa para cima, o que acontece é que a proa da embarcação vai ficar voltada para cima na tela do radar. Essa orientação ela é muito boa para navegação, porque normalmente você está olhando a tela do radar e está olhando ao mesmo tempo também, ou está voltado para onde a proa da embarcação está voltada. Está voltado de frente para a proa da embarcação, na mesma direção dela. Então você olha na tela do radar e olha para a proa, você vê a mesma coisa. O que está na frente, na parte de cima da tela do radar, está na frente da sua embarcação. Se tem uma ilha para o lado, você vai olhar na tela do radar, aquela ilha também está para o mesmo lado. É um método muito bom, é uma orientação de visualização do radar muito propícia para a navegação. A segunda orientação aqui é o North Up, norte para cima. Nesse caso aqui, a tela do radar vai ter na sua parte de cima a orientação para o norte. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui já está em North Up, em norte para cima. E essa orientação aqui é legal se você quiser, por exemplo, checar o que você está vendo na sua carta náutica com o que você está vendo na tela do radar. Porque normalmente você posiciona a sua carta náutica, e ela é desenhada também dessa forma, com norte para cima. A terceira orientação aqui é o rumo para cima. Ela é muito parecida com o norte para cima, mas ao invés de ter o norte aqui, na parte de cima, ela terá o rumo. Então, basicamente, eu estou trocando aqui e não deixando o norte para cima, mas sim deixando a direção do meu rumo planejado. E essas são as três orientações que existem normalmente na tela do radar. Agora voltando aqui para a nossa questão. Quando a apresentação do radar é orientada de modo que o norte verdadeiro seja representado para cima, na direção 000 graus, isso chama-se North Up, norte para cima. Só que North Up aqui a gente não encontra entre as alternativas, né? O que está acontecendo aqui? A redação da questão não foi muito boa. Vamos refrasear isso aqui. Quando a apresentação do radar é orientada de modo que o norte verdadeiro seja representado para cima, na direção 000 graus, ela é verdadeira, não verdadeira, estabilizada, relativa ou não estabilizada. Agora a redação ficou um pouquinho melhor. Então vamos entender o que ele está perguntando aqui. Voltando aqui às três orientações que eu falei para vocês, nós temos duas orientações aqui que são estabilizadas e uma que não é estabilizada. O North Up e o Curse Up, elas são ditas estabilizadas. Porque, independente se a minha proa da embarcação está para um lado ou para o outro, está balançando ou não, o norte sempre vai ficar para cima, no North Up, e o Curse Up sempre vai ficar o rumo para cima.
na minha apresentação da tela radar. Já a nossa apresentação chamada de head-up, não. Se a proa da minha embarcação fica balançando para um lado ou para o outro, ou se eu mudo o meu rumo para um lado ou para o outro, dou uma guinada, a tela do radar ela vai girar de acordo com isso, mantendo sempre a minha proa da embarcação para cima na apresentação radar. Por isso, ela é dita não estabilizada. Se a proa fica sambando para um lado para o outro, a apresentação da tela radar vai ficar sambando também para um lado e para o outro. E agora sim, nós podemos responder essa questão aqui, né? Então, quando é uma apresentação north-up, essa apresentação ela é estabilizada, a alternativa C. Vamos para a próxima questão aqui agora, que é a 25, dessas 40 questões todas que estamos resolvendo. No radar, como se define o poder discriminador em marcação? O radar tem o poder discriminador em marcação e o poder discriminador em distância. Basicamente, é a capacidade do radar distinguir dois alvos, por exemplo, duas embarcações, tais como duas mesmo, porque se elas estiverem muito próximas uma das outras, pode ser que o radar entenda que aquelas duas embarcações sejam uma só embarcação ou um só alvo. Vamos entender o poder discriminador em marcação, que é o que a questão está perguntando aqui para a gente. Então, no poder discriminador em marcação aqui, nós temos a nossa embarcação aqui e nós temos dois alvos, duas embarcações aqui no caso, que estão na mesma distância da minha embarcação, mas em marcações, direções diferentes. Nesse caso, se essa minha embarcação estiver equipada com radar, vamos dizer que essas duas embarcações aqui estariam aparecendo como dois alvos separados. Tá? Elas estão à mesma distância, mas em marcações diferentes. Agora, pode acontecer o caso de que uma embarcação está muito próxima da outra. E nesse caso, o radar pode enxergar esses dois alvos como sendo um alvo só. Aqui nessa tela de radar está tudo bem exagerado, mas é só para a gente entender o conceito. Então, o poder discriminador em marcação é a capacidade de um radar tem de discriminar dois alvos, tais como os dois alvos mesmos, se esses alvos estiverem na mesma distância, mas em marcações diferentes, em direções diferentes. Porque se eles estiverem muito próximos, na mesma distância, mas em marcações muito próximas, pode ser que esse radar entenda que esses dois alvos aí na verdade são um só. Então, o poder discriminador em marcação é a propriedade de se discriminar dois alvos próximos na mesma distância, complementando aqui, mas em marcações diferentes. Mas a alternativa B está correta. Questão 26 agora. Num radar, os controles utilizados para tirar marcações e distâncias com maior precisão são... No radar nós temos vários controles. Então, nesse caso aqui, nós temos um alvo aqui. Nós queremos saber exatamente qual que é a distância e qual que é a marcação desse alvo. Bom, nós temos esses anéis aqui, que são anéis de distância, mas a gente tem que ficar contando aqui, né? Não é legal. Se você quer saber com precisão, aí é melhor se você tivesse uma maneira de você medir. E em relação à marcação, você tem uma escala graduada em graus aqui fora, né? De 0 a 360 graus. Mas se você quer medir com precisão aqui, aí você tem um controle para te ajudar nisso aí. Então, o primeiro controle que a gente vai ver aqui é o chamado EBL. Tá? É uma linha que surge radial na tela do radar. Essa linha aqui é chamada de EBL porque é a Electronic Bearing Line. Uma tradução livre, linha de marcação eletrônica. Você tem um controle lá que você gira esse controle e você posiciona essa linha onde você quer medir. E aí você consegue ver exatamente aqui na escala graduada qual que é o valor da marcação. Fora isso, os radares atuais, né, mais modernos, também vão apresentar aqui um display com o número da marcação do EBL. E o outro controle é o chamado VRM, Variable Range Marker. Alguma coisa como marca de distância variável, em que é um círculo em que você também atua nesse controle e você aumenta ou diminui o tamanho desse círculo e aí você consegue também fazer a medida exata de distância desse seu alvo aqui. Nos radares modernos também vai ter normalmente um displayzinho aqui eletrônico dando esse valor aí para você, né? Um valor numérico.
Então a resposta dessa questão é o EBL e o VRM. E essa questão aqui ajuda a responder também a questão 27. Se você sabia 26, você sabia 27, porque fala aqui, ó, no indicador de um radar de navegação, o controle que permite ter maior precisão da distância de um alvo tem a sigla distância, você mede com o Variable Range Marker, o VRM. Questão 28 agora. O roteiro é mantido, atualizado por... Isso aqui a gente já estudou um pouquinho sobre isso lá no nosso quarto vídeo dessa série aqui em que estou respondendo todas as 40 questões dessa prova. Então eu vou deixar o link aqui para o quarto vídeo dessa série, para a parte 4. Lá vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Mas a resposta disso aqui é o seguinte: o roteiro ele é mantido atualizado pelo mesmo documento também que mantém atualizada as cartas náuticas, que é justamente o aviso aos navegantes, alternativa E. E a próxima questão, questão 29, eu também já respondi essa, já expliquei sobre todas as publicações náuticas relevantes lá nesse mesmo quarto vídeo da série, da quarta parte dessa série de vídeos. A publicação que apresenta todos os sinais luminosos das áreas cobertas pelas cartas da DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação, ele chama-se Lista de Faróis. E assim acabamos aí mais esse vídeo aqui da série em que eu estou resolvendo todas as 40 questões da prova. Um abraço aí, até o próximo vídeo.